Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez, obrigado pela sua companhia aqui mais uma vez. Batemos aí um papo sobre evolução, estamos aí, passamos da metade já desses vídeos, nós estamos quase no 20º vídeo. É uma alegria muito grande poder partilhar essas informações com você e maior ainda é a minha alegria em saber que essas informações estão sendo úteis de verdade para você, tá bom? E lembrando que esses vídeos ficarão disponíveis aqui e as informações foram bacanas, elas serviram para você, ajude a espalhar isso, ajude a levar essas informações adiante, né? Eu tive um comentário bacana que eu quero partilhar com vocês brevemente sobre uma pessoa que agradecendo as informações, né? E dizendo até mesmo que ela não saberia como encontrar essas informações. Então, eu acho muito pertinente comentar sobre isso, porque é o seguinte: primeiro, que as informações elas só chegam para você, se chegou para você, é porque você está preparado para absorver essa informação, né? Às vezes em outros canais aqui do YouTube, outros profissionais, até mesmo divulgando aqui pelo Facebook, né? Você até encontraria as informações, mas talvez você ainda não estava preparado, não estava alinhado, como a gente diz, para receber as informações, entendeu? Então, o primeiro passo é esse: a informação chegou porque você está preparado. Segundo, de fato, algumas informações você só encontraria em cursos de programação neurolinguística e outras que eu ainda vou passar, que nem faz parte de programação neurolinguística. Você teria que fazer outros cursos que talvez você não se interessaria pela forma como é divulgado e tudo mais. Então ainda vou passar essas informações nos próximos vídeos. Então a alegria mesmo de saber que essas informações elas chegam para você e através da internet nós podemos fazer com que elas se propaguem cada vez mais e vamos ajudar as pessoas a evoluir, né? O nosso tempo é breve aqui, então eu acho que nós temos que fazer o nosso melhor e aproveitar da melhor forma, certo? Essa é a minha real intenção aqui. Então, que essas informações que você está adquirindo aqui sejam a diferença que você tanto buscava, tá bom? Que você tenha os resultados que você sempre sonhou, como eu ouvi em vários, eu li, né? Em vários comentários aqui. Que ela seja mesmo a resposta que você buscava, para que você tenha um conhecimento sobre você, entendendo como você funciona, melhorando, né, os seus comportamentos, melhorando a sua comunicação, suas atitudes são outras. Você começa a trazer para você um grupo de pessoas mais seleto, né? Eu costumo dizer que você deixa de ser aquela esponja, né, que você absorve tudo e de repente você não aguenta, não suporta mais, mas sim que você passa a ser aí, até mesmo em muitos casos, um espelho. As pessoas chegam perto de você, elas veem refletidos em você aquilo que elas não gostam, aquilo que elas gostam, vai depender muito da sua frequência, nós vamos falar disso depois, mas você reflete, você não absorve mais, entendeu? E em um outro momento você apenas espalha a luz que você está se transformando. É comum, depois que você começa a praticar essas informações, como eu digo, você não precisa acreditar, você experimenta e tira suas conclusões. É comum, depois que você começa a pôr isso em prática, você começa a ter aí um outro grupo de pessoas se aproximando de você. Pessoas que você nem mesmo imaginava que fosse se aproximar, começam a estar mais próximas de você. Por quê? Porque você mudou a sua frequência, tá? Então muda a nossa volta. Você muda, tudo que está à sua volta muda, né? O seu mundo muda quando você muda, né? Tem uma frase de uma empresa que trabalha com esse slogan aí: o seu mundo muda quando você muda. Então isso é muito interessante. E hoje eu quero conversar com você um pouco mais, dando sequência a essa evolução, sobre um assunto muito interessante, que desejando você, depois você pode até pesquisar mais, né, sobre esse assunto, porque ele é muito interessante também. Muitos trabalhos eles são oferecidos, muitos trabalhos para ajudar as pessoas a se desenvolver, né? Muito trabalho de coaching até mesmo, né? Converso muito com alguns colegas de coaching, porque às vezes nós não conseguimos atingir resultados com os nossos coaches, ou seja, com os nossos clientes, porque alguma coisa transcende aquela barreira técnica, né?
E aí nós entramos numa linha muito tênue, né, que divide essa nossa parte profissional, nossa parte emocional, da parte espiritual, da linha espiritual, porque na verdade está tudo meio envolvido aí, não tem como separar uma coisa da outra muitas vezes. E os nossos clientes, os nossos coaches, muitos deles vêm ainda com os paradigmas religiosos, então é um desafio muito grande e às vezes o resultado ele não é atingido 100%, não é simplesmente porque tem uma crença aí que precisa ser trabalhada, né, perdão, mas já num outro patamar. Ela precisa ser trabalhada, ser olhada, né, de um jeito um pouco mais carinhoso, um pouco mais cuidadoso, né, na vida do coach ou do cliente, simplesmente por qual motivo? Porque está amarrando ali um processo, né, o desenvolver de um processo por conta de alguma situação espiritual, né, da vida espiritual da pessoa. Então eu abordo isso de uma forma muito clara, muito simples, né, sem invadir a vida do cliente e ao mesmo tempo sem trabalhar, sem ferir a crença dele, porque nós temos que respeitar tudo isso, né, eticamente até mesmo. Mas o assunto que eu quero começar a abordar com vocês chama-se constelação familiar sistêmica. Isso mesmo, constelação familiar sistêmica. Lembrando que sempre, dos assuntos que eu abordo aqui, todos eles você vai digitar aí na internet, você vai encontrar uma farta literatura sobre isso. Eu tomo esse cuidado para que nenhuma informação fique presa a mim, né? Todas as informações estão na internet, você pode pesquisar, você vai encontrar para seguir aí o seu caminho. A intenção minha é simplesmente abrir a porta para que você possa passar. E dentro de constelação familiar sistêmica, o primeiro ponto a ser observado, quando eu me interessei por esse assunto alguns anos atrás, perguntaram, as pessoas sempre perguntam, na verdade, como você chegou até esse lugar? Olha, eu cheguei até esse lugar porque eu precisei dessa informação, né? E aí o universo ele começa a trabalhar para que você encontre a informação, assim como você está encontrando agora, né? Então, quando eu descobri a constelação familiar, primeira coisa, eu tive que trabalhar as minhas crenças, mesmo religiosas. Naquele período eu ainda tinha muita coisa de religião, ainda que estava muito forte em mim, que precisava ser trabalhado, né? E foi trabalhado. Então, quando eu chego para a constelação familiar, quando eu abraço essa informação, quando eu pego essa nova essa nova forma de interpretar a minha realidade, as coisas começam a ficar um pouco mais fáceis de ser compreendidas, entender o parâmetro familiar, entender como funciona toda a estrutura familiar, né? Entender como a minha realidade estava sendo projetada com base nos parâmetros da minha família, com base na estrutura, na história da minha família. Então foi muito interessante e desafiante compreender algumas coisas que começaram a fazer sentido e ao mesmo tempo que fazia sentido, começaram a trazer resultados mesmo para a minha vida, no meu dia a dia. Então a constelação familiar, né, inaugurada, né, fundada, descoberta pelo querido Bert Hellinger, né, você vai encontrar o Bert aí, só digitar Bert Hellinger, né, esse alemão que trabalha com a constelação familiar já há mais de 40 anos e fez discípulos pelo planeta todo aí, tá? Tem ajudado muita gente. Então, o Bert ele começa um trabalho muito interessante olhando para os padrões que se repetem nas histórias, nas linhas das pessoas. E a partir daí, a gente começa a ter um entendimento de algumas coisas simplesmente por observar e compreender. E dentro desse trabalho da constelação que o Bert desenvolve, até hoje, né, ele é vivo ainda, começa a se colocar assim, algumas coisas que talvez nós não percebemos, tá? Estão tão claras, são tão óbvias, mas nós não percebemos. Muitos dos meus coaches, quando eu trabalho esse assunto com eles, eles duvidam um pouco, falam, mas isso é tão simples, é tão fácil. Por que é que eu ainda não descobri isso? Qual foi o motivo que eu ainda não tinha percebido? Olha, você não tinha percebido porque ainda não havia despertado em você. Então nós estamos aqui para despertar esse olhar em você, para que você possa observar esses pontos. Aí o cliente, tá, e começa então a observar. O primeiro ponto a ser observado são as leis do amor, né? Eu costumo chamar de leis do amor, onde se coloca tudo no seu devido lugar. Então, nessas 3 leis que o Bert coloca para a gente, as 3 leis do amor, né?
existe a lei da ordem, a lei do pertencimento e também a lei do equilíbrio, né? Essa lei da ordem, depois você pesquisa, né, você tendo mais interesse, senão o vídeo fica muito longo. Eu quero falar dos resultados, depois você pesquisa a parte teórica, né? Então, brevemente, a lei da ordem é quando você começa a respeitar aquele que veio antes. É comum os filhos que se revoltam contra os pais, dizendo que são melhores do que os pais, e por isso acabam travando a sua vida, justamente porque não dá aos pais o seu devido lugar. O filho mais velho com o filho mais novo, né? Às vezes o filho mais novo, por ter nascido numa época diferente, ele tem acesso às informações, o pensamento dele, ele trabalha de uma forma diferente, com crenças diferentes do filho mais velho, então ele se julga melhor do que o filho mais velho e não respeita, então há aí um desequilíbrio que nós vamos falar depois. Então, a lei da ordem é um fato muito interessante para ser observado. Você respeitar aquele que veio antes. Você estar olhando para aquele que veio antes. Você colocar aí tudo no seu devido lugar, hierarquicamente falando. É como numa empresa, né? Quando existe lá uma hierarquia e as pessoas não respeitam a hierarquia. Quando não respeita a hierarquia, há uma anarquia, há uma desordem ali. Então precisa ser revisto e às vezes quando isso acontece, gera um dano muito grande. As perdas são muito grandes, né, quando isso acontece. Justamente por quê? Porque não se é respeitado essa hierarquia. Então a primeira pesquisa aí para você, lei da ordem. A segunda, a do pertencimento. É quando você exclui do seu núcleo pessoas importantes, né? Por exemplo, às vezes um ente querido que já faleceu, e é comum eu ouvir dos meus clientes quando eu faço essa investigação para lançar um olhar diferenciado sobre essas estruturas, a pessoa com essa frase: olha, ainda bem que faleceu, ainda bem que foi embora, graças a Deus que não está mais entre nós. Quando isso acontece, existe um vazio aí que automaticamente isso vai ser preenchido por uma outra pessoa, por uma outra questão dentro da própria família, e aí o assunto é bem amplo mesmo, não nem vou entrar nessa questão aqui, porque cada caso é um caso, não vou sugestionar você. Mas quando eu excluo as pessoas, quando eu deixo de dar a essas pessoas o seu pertencimento mesmo no nosso sistema, como a gente diz, né, que é a constelação familiar sistêmica, é o nosso sistema, começamos a ter problemas também. Até mesmo quando você chega dentro de casa e o pai não conversa com o filho, ou o filho não conversa com o outro irmão, aquela questão daquela reunião familiar que as pessoas não se falam, né? Sempre tem alguém que fica excluído. Um exemplo bacana disso é quando você chega num grupo que você não é aceito. Ou então as pessoas, eles vão promover um evento, convidam todos e você não é convidado. Já passou por isso? Não é triste isso? Você fala, poxa vida, por qual motivo eu fui excluído desse grupo? Então, nós trabalhamos a lei do pertencimento também com a constelação familiar. E a lei do equilíbrio. A lei do equilíbrio. Então, quando você começa a olhar para tudo isso, você começa a colocar tudo em seu perfeito equilíbrio, né? Nós falamos que é o tomar, né? Você receber, mas também o dar. Você não pode viver simplesmente recebendo. Quando você só recebe e você não dá, há um desequilíbrio. Então aqui nós vemos um fracasso muito grande em empresas, um fracasso muito grande em relacionamentos, até mesmo casamentos que são desfeitos simplesmente pelo motivo de uma parte do casal ali, seja o esposo ou a esposa, o namorado ou a namorada, não importa, está doando demais e recebendo de menos. Então nós aprendemos também com a constelação familiar a olhar com equilíbrio, né? Nós olharmos as situações com equilíbrio, você colocar aí uma atenção especial em todo o contexto, dando a hierarquia correta, formando a hierarquia perfeita, você trazendo para perto de você, né? Trazendo para perto de você exatamente aqueles que estavam excluídos, e também você gerar esse equilíbrio entre o dar e o receber, entre o tomar e o dar tudo na sua vida, seja lá o que for, seja um sentimento, seja a parte afetiva, emocional, seja a parte financeira,
né? O que você for fazer, seja trabalho, né? Você não pode simplesmente doar e não receber, precisa ter um equilíbrio, senão gera um desgaste que depois vão gerando consequências maiores para a vida de todas as pessoas, tá bom? Eu vou encerrar esse vídeo por aqui e nós continuamos no próximo vídeo para esse papo, né, sobre constelação familiar, tá bom? Te espero aqui amanhã, muito obrigado pela sua companhia. Continua deixando pra gente aqui embaixo o seu e-mail, seu recadinho, e na medida do possível eu vou respondendo pra você, tá bom? Muito obrigado, tá? Tchau, tchau.